Olá, cervejeiros e cervejeiras, muito prazer em estar aqui com vocês. Estamos no 5º episódio da nossa série Bate-Papo Cervejeiro, né? E eu resolvi conversar com vocês sobre algo inédito hoje aqui. Nunca comentei ainda nos vídeos anteriores, certo? Mas é algo que pouca gente fala a respeito, principalmente no meio cervejeiro, né? Uma verdade nua e crua. Eu vou revelar para vocês por que fazer cerveja artesanal em casa é um hobby muito gratificante, maravilhoso, é um dos hobbies melhores que existe. Eu sei que talvez você nunca tenha pensado em fazer, né, a sua cerveja artesanal em casa, a sua própria cerveja. Ou já tenho até pensado, né? Mas por diversas razões, né? Ficou na dúvida, será que faço, será que não faço? Enfim, acabou adiando, né? E algumas perguntas, né, sempre vêm. Mas afinal, né, por que fazer cerveja artesanal em casa? Certo? Eu nem sei por onde começar. Eu nem tenho tempo para isso. Geralmente essas perguntas vêm na cabeça, né? Eu não sei fazer. Enfim, né? Mas uma coisa eu posso te garantir, eu já faço cerveja há mais de 20 anos, também tive todas essas dúvidas e hoje praticamente eu faço todos os tipos de cerveja que você imagina. Qualquer receita ou qualquer cerveja aí que você quiser fazer, você tem condições de fazer, pode ter certeza disso. Já tive outros hobbies, ainda tenho, mas o número 1 para mim é fazer cerveja artesanal em casa, né? Nada é tão gratificante e benéfico para você, né, quanto fazer a sua própria cerveja artesanal em casa. É muito legal. Eu não estou falando só por falar, né? Eu estou falando isso porque eu já sinto isso na pele, né? É muito legal você fazer e acompanhar o processo até o final, certo? Muito bacana mesmo. Mais uma coisa que eu ia esquecendo, eu nem estou falando apenas da cerveja em si, né? Porque, entre outras coisas, a gente faz cerveja, tem muita coisa relacionada quando se fala em fazer cerveja artesanal em casa. Uma coisa importante, né? Você escolhe os insumos, né? Então, o que vai sair dali, com certeza é algo de uma qualidade muito superior àquela que a gente está acostumado normalmente por aí. E que geralmente você vai buscar onde? No supermercado, né? Você vai buscar no bar, para tomar aquela sua cerveja no bar, no restaurante, nas festas também, né? Muita cerveja rola. Mas vamos aos fatos. Fazer cerveja artesanal em casa é um dos melhores hobbies que existe, né? E tem muitas razões para isso. Eu vou aqui elencar 4 e vou falar um pouquinho de cada razão dessa tão legal, né, para você fazer cerveja artesanal em casa. A primeira delas a gente acabou de falar, né? Quando se fala em comprar cerveja, lógico, né? Está relacionado aí o lado financeiro, o benefício financeiro. E muitas pessoas perguntam, né? Fazer cerveja artesanal em casa é barato ou é caro? Inclusive, nós temos o nosso quadro Beer Class, número 4, né? Se você acessar lá no YouTube, está lá bem detalhado o custo, né? E lá a gente prova para você que é um hobby que tem... a maioria dos hobbies que a gente tem geralmente traz ônus, né? Entre aspas, né? Mas geralmente a gente acaba gastando alguma coisa, né? Certo? Quando a gente escolhe alguma coisa como hobby para fazer, alguma coisa que a gente se sente bem, geralmente a gente acaba gastando alguma coisa. Lógico, para fazer cerveja artesanal em casa também, né? Inicialmente você vai fazer um pequeno investimento, né, em equipamentos, certo? Mas, como eu disse, né, que você somar tudo aquilo que você gasta, né, comprando cerveja em casa, se você
é uma pessoa que gosta, né, de tomar a sua cerveja de qualidade, com certeza, no final das contas você vai sair economizando, né? Justamente porque quando a gente fala de escolha de insumos, né, você vai lá na loja e vai escolher o tipo de malte, né, o tipo de lúpulo que você quer, a levedura, enfim, né, os equipamentos aqui também, né, que no início a gente faz um pequeno investimento em equipamentos. Então é um dos poucos hobbies, né, que você tem retorno financeiro. Fazer cerveja artesanal em casa, com certeza você vai ter retorno financeiro. Mas quando você fala de hobby, né, isso é eu diria que é o detalhe mínimo aí, né, quando a gente fala de uma coisa que a gente escolheu para fazer, que a gente gosta. Então, o primeiro ponto é o lado financeiro, o retorno financeiro que a gente tem quando escolhe fazer cerveja artesanal em casa, né? E nós vamos passar para o segundo benefício, né? Quando a gente fala em fazer cerveja, né? E quando a gente faz cerveja em casa, então esses fatores sempre vão estar envolvidos, né? Então falei do financeiro, agora nós vamos falar do lado social da coisa, certo? Muita gente não se dá conta, né? Porque às vezes nem pensa nisso, correto? Mas desde que o mundo é mundo, né? Os homens se reúnem sempre em que ocasiões? Geralmente, na maioria das vezes, é para tomar alguma bebida, né? Isso desde lá do Australopithecus, do Homo sapiens, Homo habilis, né? Que a humanidade foi evoluindo, correto? E as reuniões, a maioria das reuniões, né, que geralmente eram e são feitas até hoje, de pessoas, sempre tem uma bebida envolvida, e na maioria das vezes, desde quando se passou a produzir cerveja, né, a cerveja é um aglutinador muito poderoso, social, né? Ela reúne as pessoas. Então, quando a gente faz cerveja em casa, o que acontece? É simples, né? Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer cerveja sozinho, né? Eu sempre convido alguém a fazer cerveja. Então, o que ocorre? Você acaba estreitando laços, né, de amizade com amigos que você já tinha, amigos mais próximos, e como você entra num outro, digamos assim, num outro mundo, né, de relacionamento, você vai fazer novas amizades também, né? Isso é consequência. Assim como eu conheci muita gente, né, conheço, né, no mundo cervejeiro. Então isso é muito bacana. Além disso, né, tem a parte familiar também, correto? Então, geralmente, a gente acaba envolvendo as pessoas da família, isso é fatal, né? Eu, por exemplo, né, minha mulher, né, passou a fazer cerveja comigo, às vezes eu faço pequenas quantidades na nossa cozinha, ela acompanha, ela até já sabe, né, como é que funciona o processo e tal, às vezes ela fica no comando. Aliás, a mulher sempre está no comando, né? E falando em mulher, tem muita mulher aí que eu sei, conheço algumas cervejeiras já, que também quer fazer a sua cervejinha em casa. Então, vai lá, pode arriscar que vai dar certo, tá? E mulher, geralmente, né, pelos estudos aí, são mais detalhistas do que o homem, né? Então pode ter certeza que vai sair uma cerveja melhor do que a nossa. Arrisque que pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, a parte social, né, então envolve realmente muita gente, né? Acabei de falar da família, dos amigos, e quando você vai fazer uma abraçagem, né, que é o nome correto que a gente dá à produção de cerveja artesanal em casa, geralmente a gente envolve
outras pessoas. Isso é muito bacana, você troca ideias, né? Você passa a conversar um pouco mais, né, sobre o mundo cervejeiro, né? Sobre malte, sobre lúpulo, sobre levedura, enfim, né, sobre as receitas, né, de cerveja. E quando a gente entra nesse mundo, né, eu falei há pouco, entre outras coisas a gente faz cerveja, né, porque tem muita coisa envolvida aí, né, não é só o fato de você fazer cerveja. Tem gente que vai lá só se importa em fazer a sua cerveja, faz, mas não se dá conta de muita coisa. Então, quando você cai nesse mundo, você se envolve com cultura, com geografia, com história, com química, biologia, botânica, enfim, uma série de coisas. Então o lado social acaba levando você para um mundo aí de aproximação, né, das pessoas. E isso é muito, muito legal, muito importante, porque nós não vivemos sozinhos nesse mundo, né? A gente sempre está compartilhando, né, as coisas com as pessoas. E o fato de você fazer cerveja em casa reúne tudo isso que eu acabei de falar. E outra coisa, né, eu falei do lado financeiro, lado social, né, e também o lado pessoal, né. Então a gente vai elencando, né, então e vai esmiuçando as coisas. Então passamos pelo social e chegamos no pessoal, né. Então, como eu falei desde o início, é uma satisfação muito grande. É um prazer muito grande, né, quando você tem um hobby em que você, além de fazer algo que vai dar prazer para você, você tem um benefício, vários benefícios, né? Então, para isso que serve um hobby. E, pessoalmente, você vai ter muitos benefícios, principalmente aqueles benefícios que lhe dão prazer, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a nossa vida hoje, né, para a maioria das pessoas, né, a maioria das pessoas que eu conheço aí, que a gente convive e a gente troca ideias, o que acontece? Você tem a sua vida em família, mas você tem a sua vida profissional, correto? E muitas vezes a vida profissional leva a gente para um caminho em que a gente às vezes não gosta muito de estar ali, né? Mas pela obrigação, certo? E pela condição, a gente é obrigado a se sujeitar a certas coisas que a gente não gostaria. Então, profissionalmente, na maioria das vezes a gente não tem opção de escolher, né? Certo? Você vai para uma profissão, acaba se desenvolvendo, ou muitas vezes, né, você vai para um setor de trabalho ou para um segmento de trabalho que não é bem aquilo que você gostaria, mas o momento, a situação levou você para aquele segmento, você acabou se especializando, mas não é bem o que você gostaria. E aí você sai todos os dias, né, e vai fazer uma coisa que você não acha muito agradável, não é muito legal, mas tem que fazer, né? E às vezes chega estressado, né, em casa, e aí já viu, né? Se você não tem uma válvula de escape, sobra para quem? Né? Vai sobrar para as pessoas que estão mais próximas de você. Então, ter um hobby, né, que mexa bastante assim, né, com a parte mental, né, com tirando aquele, digamos, aquelas coisas que nos envolvem no cotidiano que a gente não gosta, né? Um hobby sempre eu diria que é compensatório, ele ajuda a gente a equilibrar a vida, né? Então isso é muito, muito importante para cada um de nós. E às vezes as pessoas acabam tendo a ideia, mas não vão adiante, né? Por algum motivo, e aquelas perguntas que eu falei, dúvidas, né? As pessoas acabam adiando, né? Uma coisa que poderia trazer muitos benefícios. Então o social e o pessoal, financeiro, social, pessoal.
E aí nós temos mais um fator que eu diria, todos são importantes, né? Financeiro, social e pessoal, mas o mais importante qual é? É a sua saúde, né? E consequentemente, quando você entra num hobby ou algo, né, que você escolheu, que faz bem para você, que está fora daquela realidade do teu cotidiano, com certeza vai fazer bem para a tua saúde, né? Então, o que acontece? É o meu caso, né? Quando eu me envolvo em fazer o processo, né, de cerveja artesanal, o que acontece ali? Como você, a cerveja, ela demora, digamos, de 15 a 30 dias, mais ou menos, para ficar pronta, depende da cerveja que você escolheu fazer, ou o tempo, né, que você determinou ali de maturação, certo? Você entra, digamos assim, num caminho, né, completamente diferente daquele que você está acostumado no dia a dia. Então você acaba se envolvendo e se distraindo completamente, né? Principalmente quando é algo que agrada a você, que você gosta. Então, desde o momento que você fez a cerveja, né, no primeiro dia que você fez a braçagem, né, às vezes demora lá 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas, às vezes até um pouco mais, né? Se você escolheu o modelo tradicional, vai demorar um pouco mais, né? Então tem todo um processo, você se envolve ali, certo? E você acaba se desligando, né, do cotidiano, daquelas coisas que às vezes não faz muito bem para o teu organismo. E isso é muito bom, né? Porque você acaba anulando aquilo que não faz bem para a tua saúde. E um hobby dessa natureza acaba realmente levando você para um caminho muito bom. Porque a partir do momento que o teu organismo, né, se sente bem, que você sente prazer, né, em fazer aquilo, né, se envolve, né, de corpo e alma, com certeza aquilo vai te trazer inúmeros benefícios para a tua saúde, né? A tua cabeça vai melhorar e automaticamente, né, quando o teu cérebro ele dá respostas positivas, o que ocorre? O teu organismo, né, como um todo, acaba tendo a consequência boa, né? Consequência positiva. E é uma consequência que vai fazer muito bem, vai trazer muito bem-estar para você, para a tua saúde, e vai fazer você se sentir muito bem. Então, justamente esses 4 pontos, né, que eu gostaria de colocar, eu já abordei assim, mais, digamos, por cima em alguns outros vídeos, mas hoje a gente resolveu entrar especificamente nesse assunto, né? Porque as pessoas às vezes têm muitas dúvidas, como a gente já vem falando, e acaba não se envolvendo em algo que ela gostaria, justamente por causa dessas dúvidas. Agora, eu confirmo aqui para vocês que os meus anos, né, de experiência aí com cerveja artesanal é muito gratificante e ele faz a gente se envolver com inúmeras coisas, né, do nosso cotidiano e também fora dele, né, porque a gente acaba viajando muitas vezes. Quando você acaba se aprofundando um pouco mais em cada assunto, né, você acaba indo para digamos, outras experiências que você nunca teve, né? Então, um exemplo, né? Eu, através da cerveja, eu acabei conhecendo muito sobre outras coisas também que eu nem imaginava, né, que eu iria conhecer, porque você acaba se envolvendo, se interessando mais, cada vez vai aparecendo, né, coisas novas, certo? E realmente é muito intrigante, né, esse mundo, porque te envolve em muitas coisas que você jamais imaginaria, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples, né? Leveduras, certo?
Então, quando você passa a entender o que é a levedura, da onde ela veio, certo? Toda a história que tem por trás, né? Desde a Idade Média, ou desde lá dos primeiros séculos, né? Depois de Cristo, né? Tudo, como as coisas foram se desenvolvendo até o ser humano descobrir, né, que o fermento ocorria através de organismos vivos dentro do líquido, correto? Então a gente viaja por um mundo completamente diferente, e muito legal, né, porque você vai descobrindo coisas novas, né? O malte, a mesma coisa o malte, né? Como é que se produz o malte, desde quando você planta, né, até o processo de malteação, certo? Então como, né, a tecnologia aí envolveu tanto, né, que desenvolveu uma variedade infinita, né, de maltes, de coloração diferente, sabores diferentes, aromas, enfim, né? Então você vai descobrindo coisas aí que vai te envolvendo cada vez mais, e isso faz muito bem, né, para você. E como a gente falou, né, são benefícios aí que dificilmente você vai encontrar em outros hobbies, né? É um hobby, fazer cerveja artesanal é um hobby que realmente traz principalmente ali, né, o benefício financeiro que dificilmente os outros hobbies vão trazer para você. Então, minha gente, o bate-papo de hoje era esse aí, né? Um bate-papo bastante interessante e intrigante, né? E aqui eu deixo o recado aí para vocês. Se vocês ainda estão com dúvida, mergulhe de cabeça, porque vocês não vão se arrepender. É um hobby muito bacana que traz inúmeros benefícios. Eu falei desses 4 aí, mas tem muito mais coisa aí por trás, né? Você acaba adquirindo conhecimentos novos, que isso é muito legal para você também, né? E o que é mais legal? Estou aqui compartilhando, né? Então, a partir do momento que você aprende algo, né, e compartilha, melhor ainda, né? Porque, como é que eu posso lhe dizer, né? Tem muita gente que sofre da obesidade intelectual, entenderam? Quer dizer, você aprende as coisas, mas fica aqui, né? E aí vai enchendo, isso não adianta nada, você tem que seguir adiante, né? E se puder compartilhar o conhecimento com as pessoas, que é assim que a gente evolui, né? Assim que a humanidade evolui, correto? Então, estamos aqui também para dúvidas, né? Temos o nosso canal, Instagram, o canal no YouTube, Instagram, né? Facebook. Qualquer dúvida ainda, né, que vocês quiserem mandar uma questão para a gente responder, alguma pergunta, né, algum esclarecimento, estamos aí à disposição. Então, muito obrigado a todos e até o próximo bate-papo cervejeiro.